Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Bruno Henrique denunciado pelo STJD. Além da Justiça Comum, o atacante do Flamengo vai responder também na Justiça Desportiva. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã deste sábado vamos falar sobre Bruno Henrique ter sido denunciado pela Procuradoria do STJD, acusado de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, e tem no seu celular, no seu dispositivo, um aplicativo para tudo de estatística de futebol, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, vai te jogar para sua loja de aplicativo, você faz o download e começa a usar totalmente de graça. Não tem pegadinha não, você não paga nada. Estou gravando esse vídeo na manhã de sábado e na noite de sexta-feira, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a Procuradoria do STJD, denunciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo, acusando o jogador de forçar um cartão amarelo no jogo contra o Santos em novembro de 2023, e esse cartão amarelo forçado serviu para beneficiar apostadores, alguns deles, inclusive, parentes do jogador. Essa notícia veio na tarde e noite de sexta-feira, foi confirmada pela própria assessoria de imprensa do STJD, e agora o Bruno Henrique ele responde por essa acusação tanto na Justiça Comum quanto na Justiça Desportiva. Para quem não sabe, no mês passado, especificamente no dia 25 de julho, a Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou Bruno Henrique réu no processo em que ele é acusado de ter manipulado o mercado de apostas, tomando esse cartão amarelo no jogo contra o Santos em novembro de 2023. Para quem não lembra, no final do jogo o Bruno Henrique acabou tomando um cartão amarelo que ele reclama muito porque ele nem teria tocado no Soteldo e o árbitro deu o cartão amarelo e depois ele ficou ainda mais nervoso, acabou tomando o cartão vermelho. Esse cartão amarelo, segundo a sinalização de 3 casas de apostas, recebeu um volume fora do padrão de apostas. E isso foi sinalizado para os órgãos competentes. A polícia investigou, inclusive envolvendo a Polícia Federal, e achou, a partir de operações, a partir de investigações, inclusive em aparelhos de celular, em computadores do próprio Bruno Henrique e de parentes, descobriu esse volume de apostas e essa ligação de pessoas próximas do Bruno Henrique apostando num cartão amarelo dele. E aí o que aconteceu? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, acatando a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, em julho, em 25 de julho, tornou o Bruno Henrique réu. A partir do momento que o Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal, o STJD começou a fazer um trabalho em paralelo na Justiça Desportiva. Por quê? Porque ele ser investigado ou ele se tornar réu na Justiça Comum não impacta a vida esportiva do Bruno Henrique. E aí, no momento em que o Bruno Henrique virou réu, o STJD começou a fazer um processo dentro do STJD e abriu o inquérito no dia 7 de maio. O atacante, o Bruno Henrique, prestou depoimento no STJD no dia 29 de maio. E aí o STJD tinha até a próxima quarta-feira
para decidir se arquivava o processo contra o Bruno Henrique ou oferecia a denúncia. E o que o STJD fez na sexta-feira, ofereceu a denúncia, entendeu que tudo que foi investigado tem elementos para levar o Bruno Henrique a julgamento. Então, neste momento, Bruno Henrique responde por essa acusação em 2 campos diferentes. Na Justiça Comum, o caso está no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ele vai ser julgado de acordo com os trâmites normais da justiça brasileira, e aí tendo todas as possibilidades de recurso, tendo a possibilidade até de eventualmente o caso chegar ao Supremo Tribunal Federal, e aí na parte da Justiça Comum, o normal é que o Bruno Henrique demorasse muito tempo até de fato ter todo o seu caso esgotado, independentemente da decisão. Se o Bruno Henrique for absolvido, a Procuradoria, né, pode recorrer da decisão. Se o Bruno Henrique for condenado, a defesa do Bruno Henrique pode recorrer da decisão, e aí subindo e escalando as instâncias. Na parte da justiça desportiva, que o Bruno Henrique foi denunciado agora, o caso ainda está no começo, né? O caso ainda está no início de todo o processo no STJD. Agora que a denúncia foi aceita, vai se abrir o processo, vai haver toda a instrução, vai haver todo o procedimento de defesa até o agendamento, até a data de se marcar o julgamento. Quando houver o julgamento, independentemente do resultado, se o Bruno Henrique for absolvido ou se o Bruno Henrique for condenado, qualquer um dos resultados, o lado que perder pode recorrer ao pleno do STJD. E, depois de ir ao pleno, independente do resultado, Bruno Henrique sendo absolvido ou Bruno Henrique sendo condenado, a parte que perder ainda poderia ir à Corte Arbitral do Esporte, lá em Lausanne, na Suíça, para se não concordar com a decisão. Então, tem todo esse processo ainda a acontecer dentro do STJD, mas uma coisa já está definida. O Bruno Henrique não sofrerá suspensão preventiva. O Bruno Henrique, resumindo, o Bruno Henrique vai continuar jogando enquanto o caso estiver sendo julgado no STJD. O STJD decidiu que não haverá suspensão preventiva. Ele ser suspenso antes de ser julgado, partindo do princípio que se ele for absolvido, ninguém vai conseguir devolver ao Bruno Henrique os jogos que ele perdeu. Vimos mais ou menos essa temática, essa mesma situação, agora com a absolvição do Lucas Paquetá, né? O Lucas Paquetá lá, acusado de forçar cartão para beneficiar apostadores nos jogos do West Ham. Esse caso durou quase 2 anos. Dois vídeos atrás eu falo sobre isso. Esse caso durou quase 2 anos e durante esses 2 anos o Paquetá teve condição de jogo normal. Você imagina se, depois de 2 anos suspenso preventivamente, se o Paquetá fosse absolvido, quem ia devolver esses 2 anos de carreira para ele? Ninguém. Então, partindo do princípio, o Bruno Henrique está liberado pelo STJD para jogar, enquanto o caso não for julgado. O Bruno Henrique foi denunciado em vários artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. No artigo 243, parágrafo 1º, no artigo 243-A, no artigo 184, no artigo 191, além do artigo 65, o artigo 191, parágrafo 3º, item 3 no caso, além do artigo 65, os itens 2, 3 e 5 do Regulamento Geral das Competições. Então, ele foi denunciado em vários artigos aqui. As penas totais, as penas somadas de todos esses artigos vão de, caso ele seja condenado, logicamente, né? Se ele for absolvido, não tem que cumprir nada. Se ele for considerado culpado, vai para definição da pena. A pena pode ser de 360 a 720 dias, ou seja, de 1 a 2 anos. Pode ser também em partidas de 12 a 24 partidas, além de multa, que podem variar, além de 3 possibilidades de multa que podem variar de R$100 a R$100.000, tá?
O STJD, na noite de sexta, confirmou de fato que esse processo está aberto e, além do Bruno Henrique, também foram denunciados pelo STJD o Vander Nunes Pinto Júnior, que é irmão do Bruno Henrique, além de 3 amigos do Vander, ou seja, 3 amigos do irmão do Bruno Henrique. O Andriel Salles Nascimento dos Reis, o Claudinei Vitor Mosquete Bassan e Douglas Ribeiro Pina Barcelos. A esposa do irmão do Bruno Henrique, ou seja, a cunhada do Bruno Henrique, e uma prima do Bruno Henrique foram investigadas, mas não foram denunciadas pelo STJD. Então, esse é o caso. Agora, então, está definido que o Bruno Henrique vai responder por essa acusação nas 2 áreas. Na Justiça Comum, que eu imagino que vai demorar bastante, né, pelo trâmite de processos na Justiça brasileira, a infinidade de recursos, as subidas de instâncias e tudo mais. Hoje, o que está pactuado hoje pela Justiça brasileira é que alguém só vai efetivamente para a cadeia se após esgotada todas as instâncias, né? A menos que essa pessoa condenada ofereça um perigo real para a sociedade. Aí, se não for isso, essa pessoa só vai para a cadeia quando ela, de fato, não tem mais nenhum tipo de recurso. Então, isso na Justiça brasileira, a tendência é demorar bastante. Mas na Justiça desportiva, a tendência é ser bem mais rápido. A tendência é demorar bem menos. Então, é possível que o Bruno Henrique ele seja condenado ainda neste semestre. Se for condenado, né? Se ele for condenado, o julgamento é possível de acontecer ainda neste semestre. Então, é algo bem mais real de risco para o Bruno Henrique o julgamento na Justiça desportiva do que o julgamento na Justiça Comum. Porque o da Justiça Comum, até esgotar todas as instâncias, o normal da Justiça brasileira é demorar demais. Na Justiça desportiva, não. Então, o julgamento ele pode ser marcado, sei lá, para o mês que vem. E aí, ou o Bruno Henrique seria absolvido e não teria nada a pagar para a Justiça, ou ele, se for condenado, aí teria o recurso para o pleno e depois, eventualmente, o recurso, se for o caso, para o Tribunal Arbitral do Esporte. O curioso disso é que o próprio STJD, quando aconteceu o cartão amarelo, lá no final de 2023, o jogo contra o Santos é no dia 1º de novembro de 23. Ainda no mês de novembro, o STJD recebeu essa denúncia, a Procuradoria. E na ocasião, lá em novembro, ela decidiu arquivar o caso. Olhou e falou, opa, não tem nada de irregular aqui, ou não viu ali indícios que precisassem ser investigados. Então, quando esse caso chegou no próprio STJD, num primeiro momento, ele foi arquivado. Depois que o Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal, aí, no mês de maio, o STJD falou, opa, vou reabrir isso que está arquivado, porque se a Polícia Federal achou indícios de que o Bruno Henrique precisava ser investigado, eu, STJD, também vou investigar. E agora está nesse pé. O Bruno Henrique vai ter que esperar para ver quanto tempo esse julgamento vai começar no STJD e qual o desfecho, qual o resultado dele. Se o Bruno Henrique será absolvido, e aí continua tocando a carreira dele normalmente, ou se o Bruno Henrique vai ser considerado culpado. Vamos acompanhar, vou analisar, vou trazer as informações conforme o caso for andando, igual fiz aqui, né? A partir quando o caso foi anunciado lá pela Polícia Federal, gravei um vídeo, e agora que ele virou réu, tanto na Justiça Comum quanto na Justiça Desportiva, gravando outro vídeo aqui, e a gente vai ver se o julgamento final diz que o Bruno Henrique é inocente ou é culpado.
Quero te ouvir. O que você acha disso? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. E aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flash Score. Estatística de tudo que é jeito aqui no futebol. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.